Estamos dando início a mais um Jornal AG News, aqui na GTV, informação e atualidades para o nosso querido telespectador. Hoje nós vamos trazer no nosso jornal várias novidades. Bom, quem nos acompanha sabe que o nosso jornal não é um jornal tradicional, nesse formato que você está acostumado. Ele é um jornal que faz essa conexão com o telespectador. Nós trazemos informações todas as terças e quintas, né? E você consegue assistir a reprise desse jornal que aconteceu no outro dia, também ao meio-dia e às 20 horas. Na terça-feira, nesta terça-feira que passou, nós não pudemos realizar o jornal. Então, hoje nós vamos estar realizando o jornal muito compactado, trazendo o que aconteceu, teria que acontecer na terça e o que acontece na quinta. A novidade que estrearia na terça está estreando nesta quinta-feira é essa grande novidade que a GTV se torna agora uma conexão internacional fisicamente. Nós estamos agora estreando a nossa correspondente internacional diretamente dos Estados Unidos, a nossa querida Ana Alegre, trazendo conteúdo atualizado diretamente dos Estados Unidos toda semana. Então, você vai poder acompanhar no nosso jornal AG News conteúdo direto dos Estados Unidos com a nossa correspondente internacional, Ana Alegre. Seja muito bem-vinda, Ana Alegre. Nós vamos ter hoje no nosso jornal também o início da nossa parceria com Notícias do Brasil e do Mundo, com a Informativo Fluminense, um portal de notícias que gera notícias para o Brasil e para o mundo. Então, nós vamos ter também essa grande parceria trazendo notícias para que você esteja atualizado com o que está acontecendo no mundo. Nós também teremos aqui um recadinho da nossa de Orlinda Viborosa, que, com muita satisfação, começou a reverberar, né, se motivar dentro da programação da GTV e agora estreia o seu show, o Show de Dior, no dia 13 de agosto, esse ano, no Bar Ocidente. Mas nós vamos trazer o recadinho dela daqui a pouco. Também traremos aqui um pouquinho sobre a inauguração de ontem dessa nova loja, uma das maiores montadoras do mundo, a chinesa GSI, que vem, né, lançar aqui e abrir as portas com a DR Sul, que é uma das maiores concessionárias de automóveis aqui do sul do Brasil. Também teremos muitas informações sobre o documentário que vai estrear aqui na GTV, no Cine Pipoca, no sábado e domingo, às 22 horas, teremos o documentário O Impacto. E nós temos aqui no primeiro bloco a presença especial dos produtores, a Joyce Oliver e Nayan Meneghetti, falando sobre o documentário. E também traremos aqui algumas imagens do evento, né, do projeto Oficina de Cinema no Sul, que está acontecendo essa semana e na próxima semana em Caxias do Sul, com a produtora Conceito Filmes, nossa parceira. Então, vamos dar início ao nosso jornal, nosso primeiro bloco, com nossos convidados especiais de hoje, Joyce Oliveira. Seja muito bem-vinda, Joyce. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui contigo. Prazer imenso nosso tê-la aqui junto conosco, inclusive estreando esse trabalho tão rico, tão importante que vocês realizaram. Vamos trazer aqui também Nayan Meneghetti. Seja bem-vindo, Nayan. É um prazer estar nesse programa novamente. Muito bem. Inclusive, para quem acompanha aqui o nosso jornal, Nayan Meneghetti, quando nós estávamos trazendo as notícias extraordinárias em tempo real do que estava acontecendo nas enchentes em 2024, Nayan Meneghetti esteve aqui no nosso jornal AG News, diretamente, né, atendendo o pedido de socorro e atendendo pessoas, né,
em vulnerabilidade nessas enchentes que tomaram conta do nosso Rio Grande do Sul. Sim, eu estava lá no Branco, em Canoas, na hora que a gente entrou ao vivo, e aí eu fui fazer um resgate de um rapaz lá, e aí quando eu precisei desligar, logo em seguida rompeu o dique da Rio Branco, né? Então foi um momento tenso para a gente lá em Canoas. Exatamente. Bom, mas hoje nós estamos aqui em 2025, no momento, graças a Deus, todos sãos, todos bem de saúde. E hoje, aqui no nosso jornal, a gente quer trazer para o nosso telespectador esse documentário que eu tenho certeza que vai ser gratificante para quem assiste, vai ser muito importante para a nossa sociedade, que é trazendo informações, entrevistas, né, com bombeiros, com profissionais, com imagens. E a gente quer saber tudo com Joyce Oliveira e Nayan Meneghetti sobre o documentário O Impacto, que vai estrear aqui na GTV com exclusividade no Cine Pipoca, no sábado e domingo, às 22 horas, para o nosso telespectador assistir. Mas, Joyce, contigo, conta um pouquinho para a gente como é que é a emoção de reviver esses momentos, de transformar esses momentos num documentário importante, registrando essa superação do nosso Rio Grande do Sul. Bom, assim, o documentário ele surgiu, né, como uma forma da gente poder apoiar os bombeiros civis, né, porque qual foi a situação? Eu sempre fui melhor amiga do Nayan, né, desde que a gente se conhece, a gente tem uma amizade de mais de 10 anos, e a gente estava no início do nosso relacionamento, assim, fazia 4 meses que a gente estava namorando, e ele simplesmente foi para enchente. Então, assim, meu coração foi a mil, né, porque ele estava colocando a vida em risco, né, em prol da vida de outras pessoas, e aí aquilo me causava muita angústia. Eu queria estar junto, eu queria participar de alguma forma, poder colaborar, e eu não tinha como, assim, era uma situação muito grave, eu não tinha recursos, e aí ele me relatava também a questão dos bombeiros civis, terem essa dificuldade da questão de equipamentos, de roupa, e aí surgiu a ideia da gente fazer o documentário, para que a gente pudesse, como contrapartida, né, fazer esse documentário para algumas empresas, e elas nos apoiassem com equipamentos. Então, na verdade, esse documentário, ele é mais do que um registro, né, ele possibilitou que a gente conseguisse equipamentos e roupas de suporte para os bombeiros civis. Então, para a gente, assim, é mais que um registro, é mais que contar história, ele foi um instrumento, assim, de apoio, realmente, né, e para a gente é muito gratificante, assim, saber que ele foi concluído, que a gente vai estrear ele, né, também a forma da gente poder homenagear esses heróis, né, que colocaram a vida em risco, né, em prol de poder salvar a vida de outras pessoas. Então, para a gente, realmente é um produto que ele é muito especial, assim, pela importância que ele tem, tanto de um instrumento de suporte, quanto de um registro histórico e uma homenagem também para esses heróis que estavam lá dedicando a própria vida para salvar a vida de outras pessoas. Gente, que lindo, que bacana, Joyce, escutar, né, e mostrar para o nosso telespectador que está nos assistindo a nível Brasil e mundo, né, dessa importância que é ter atitude, ações, onde você percebeu a maneira, vendo a dificuldade desses bombeiros estarem expostos sem equipamentos e já prontamente com a tua expertise, né, que você atua com filmagens, com projetos, já trouxe esse documentário para ajudar e colaborar. Que lindo, como é importante, a gente fica muito grato também de poder estar estreando esse trabalho, porque a GTV, ela realmente é uma emissora que abre portas para esse tipo de trabalho, que vem do coração, que é de verdade, que é do esforço e da colaboração da arte, para que aquelas empresas possam cada vez mais se motivar e ajudar ações como essa. Sim. Bom, agora nós queremos escutar do Nayan, que estava na linha de frente, vivenciando essa dor, e forte, né, guerreiro, lá ajudando, e que a gente vê, né, que o Nayan Meneghetti, ele atua muito com o coração. Ele tem a experiência, tem, né, a bagagem como um bombeiro, e ele não pensa duas vezes em ajudar o próximo.
Conta para a gente, Naia, como é que foi esse momento, essa experiência, e agora também está revivendo novamente com esse trabalho lindo que esse casal conseguiu materializar com esse documentário. Bom, vamos lá. Eu tenho um detalhe importante, que, né, a gente fala normalmente da enchente de 2024, porém eu digo o seguinte, todo o trabalho começou em 2021, quando eu e mais alguns amigos resolvemos formar a União Nacional dos Bombeiros Civis, a UNBC, aqui no estado. Então ela vem desde 2021. Na época nós éramos de uma outra entidade, que por alguns motivos que eu não sei, deixou de existir, e aí a gente formou o UNBC nos moldes do que a outra entidade fazia aqui no estado. E começamos a fazer cursos de resgate às remotas, resgates com meios improvisados. Começamos a fazer alguns cursos que a gente fazia na outra entidade para bombeiros civis. Bom, temos um pulo aí no tempo, que em 2023 veio a primeira enchente, né, em setembro de 2023, e como a gente não tinha equipamento, não tinha experiência para ir para a água, a gente foi na Defesa Civil de Porto Alegre e falamos, a gente quer ajudar de alguma forma. Então, o que a gente pensou? Enquanto a gente está aqui separando roupa, separando alimento, separando lona, telha, o pessoal da Defesa Civil tem chance de ir para a água. Então, a gente pegou e fez o seguinte, a gente fez a parte teórica, ali, né, técnica básica de fazer triagem de alimentos e coisas assim, enquanto o pessoal que tinha experiência para ir para a água foi fazer resgate. Depois disso, veio a segunda enchente em novembro, que aí sim a gente foi para a água, né, propriamente dito, que a gente foi para Eldorado do Sul fazer resgate lá. Depois dessa enchente de Eldorado do Sul, a gente notou que faltavam algumas coisas, capacete, luva, roupa de neoprene, colete, barcos. Só que a gente pensou, não, vai ser muito difícil de ter uma outra enchente dessa tão rápido, então vai dar tempo da gente fazer cursos e conseguir os equipamentos. Porém, em janeiro de 2024, veio uma chuva muito forte aqui em Porto Alegre, que causou alguns danos na cidade, que a gente foi chamado para ajudar a Secretaria de Segurança de Porto Alegre, onde a gente ficou 10 dias cortando árvores aqui na cidade. Nesses 10 dias, a gente teve um tempo de parar, conversar com Defesa Civil, Secretaria, etc., e verificar o que a gente poderia conseguir para nivelar, para numa outra situação a gente poder vir ajudar eles. Aí veio maio de 2024, aonde a gente foi colocado à prova indo para Canoas. Foram 40 dias de operação lá em Canoas, fora Porto Alegre. Eu mesmo fiz resgate em Porto Alegre, na Cidade Baixa, Eldorado do Sul, Guaíba, enfim. Aonde tinha que ir fazer, a gente pegava o barco e ia, né? Então, o que acontece? Nesse meio tempo, o que acontece? Eu fui em Canoas, eu não tinha barco. Eu peguei o barco dos bombeiros militares para fazer o resgate. Pegamos a viatura da Guarda Municipal e um guarda de trânsito lá de Canoas para nos ajudar a fazer a escolta, digamos assim, né, do barco, e a gente ir para os lugares. Nessa situação, eu fui relatando para Joyce, amor, os resgates aqui estão difíceis porque não tem roupa de neoprene, então, como tá ficando noite, a gente tá ficando com frio e coisa assim, começando a falar o que estava faltando, ela pegou o telefone e começou a ligar para umas pessoas e conseguiu algumas coisas de doação. Aí depois ela vai falar essa parte, mas ela foi a parte mais importante, digamos assim, da coisa, porque ela estava por trás da gente, conseguindo ligação e conseguindo equipamento para a gente, que depois, posteriormente, ela vai falar que vão ser muito importantes numa próxima situação. Só que, durante os resgates lá em Canoas, eu estava fazendo algumas fotos e vídeos para mandar para o pessoal no nosso grupo do WhatsApp, para dizer o seguinte, aqui na Rio Branco tá com tantas pessoas para ser resgatado, na Matias Velho ali, na Florianópolis, a igreja tal precisa de tantas pessoas para ser resgatadas, fazendo esses videozinhos. Quando terminou isso, passando ali, olhando aqueles vídeos, eu pensei, podia juntar isso aqui, fazer um videozinho longo e botar no Instagram, tipo de TBT e coisa assim. E conversando com a Joyce, a gente pensou, cara, por que a gente não pega umas entrevistas com algumas pessoas e faz um documentário?
né? E depois ela vai explicar melhor como a gente foi parar nesse documentário. Nayan, que bacana, olha o quanto é importante esse teu relato, porque realmente, olha como tu traz para a gente essa vivência do que aconteceu, porque a gente sabe que o tempo passa e a gente perde, a gente não tem uma memória constante de tudo o que aconteceu. Então, hoje tu nos trouxe aqui no jornal um momento importante, que foi algo gradativo, né? Onde vocês já estavam previamente se mobilizando, atuando, tentando se aprimorar cada vez mais para que pudesse realmente estar preparado. E olha como Deus age. Ele já estava preparando vocês para estarem fortes e presentes nessa catástrofe que precisava de muitos braços, de muitas pessoas. Foi algo que saía do limite de pessoas atuantes, né? E preparadas para isso. Porque a gente sabe, como a Joyce falou, estava se colocando em risco. Todas as pessoas que se colocaram em meio àqueles rios, né? aquela enchente que tinha postes embaixo, que tinham N coisas que a gente não tem noção do risco tremendo que esses profissionais e pessoas solidárias estavam se colocando. Então, foi um momento lindo, né, de muita doação, mas um momento de muita seriedade do risco que todos estavam correndo. Sim, mas tanto que eu falo sobre isso porque, desculpa te atrapalhar, porque teve uma situação lá na Matis Velho que eu pulei do barco, né, e eu falei, não, tá dando pé, pode ver. Dei 2 passos para frente e caí num buraco. E aí, quando eu tentei voltar, eu vi que eu estava em cima do capô de um carro, que estava embaixo da água. Então, meu Deus. Eu achei que eu estava na calçada, mas não, eu estava no capô do carro. E ali tem a foto minha, uma mão segurando no barco e navegando com o braço até chegar na casa para conseguir chegar e fazer o resgate. Que tinha um cachorro dentro de um ônibus, que ele estava, a gente acha, pastor, alguém na igreja, né, deixou o cachorro ali achando que o ônibus não ia entrar não ia ficar dentro da água, porém a água já tinha ficado ali na altura do ônibus e o cachorro poderia morrer afogado. Então a gente conseguiu, graças a Deus, entrar ali no pátio e resgatar o cachorro. Mas também, novamente, nessa parte que eu falo, eu entrei no pátio dessa igreja, né? Só que um detalhe, eu conheço aquele pátio, eu nunca entrei ali, eu nunca estive ali, eu não sei uma boca de lobo, se tem um buraco, tinha uma obra ali, digamos assim, que tivesse alguns ferros, eu não sei o que era o terreno, eu não conhecia. Então, a qualquer momento eu poderia me cortar num caco de vidro, num ferro, até mesmo, né? Eu não gosto de dizer isso, mas eu tive que arrombar algumas casas para resgatar animais. Então, nesse momento que eu cortei um ferro, consegui arrumar uns ferros, uns vidros e coisa assim, eu poderia me machucar. Com certeza. Tanto que a gente tem um colega nosso, o Rafael, né? Que ele veio a falecer há pouco tempo, né? Também de doenças relacionadas à enchente. Exatamente, é importante essa tua colocação, porque a enchente, a água era completamente contaminada. Então, o risco realmente das pessoas, desses heróis, estarem se contaminando pela leptospirose, por outras doenças, era gigantesca. Vocês estavam completamente expostos. Mas é como a gente diz, Deus escolhe pessoas e foram grandes guerreiros. A gente, da comunicação, trouxe muitos momentos, lugares, o que a gente podia fazer, estávamos todos unidos para tentar colaborar de alguma maneira. Joyce, tá? Não, pode falar, Nayan. Não, é que nem eu, desculpa cortar, que nem eu brinco, né? Se eu chegar agora, Andréia, ali na Orla, né, que tem um restaurante ali, todo mundo conhece, frente da usina, tu quer entrar naquela água agora e caminhar ali na água, tu não vai querer, né? Ninguém vai querer. Pois é, há 1 ano e meio eu estava dentro daquela água com água até o pescoço. Exatamente. E sem saber aonde estava pisando, que é o grande desconhecido. É lidar com o desconhecido e colocando a sua vida nas mãos, óbvio que do Pai. Ele estava guiando, com certeza, vocês, né? Isso que você falou agora foi muito bom.
Se você chegar agora ali na orla, você vai ver que perto ali do restaurante tem umas muretinhas pequenininhas, né? Que a olho nu agora tu vai conseguir ver. Mas no momento da enchente, a gente não tinha como ver aquilo ali porque ela estava embaixo d'água. Ou seja, se tu não soubesse caminhar dentro da água, batendo ali, tu poderia cair dentro da, digamos assim, cair para dentro da água, né? Ela estava dentro da água. Mas daí a pouco poderia machucar o joelho, machucar a canela, torcer o pé. Várias situações que a gente sabe que poderiam acontecer, mas eu acredito que realmente vocês estavam sendo guiados por Deus, com certeza. A própria embarcação batia ali, né? E poderia afundar a embarcação, enfim. Exato. Bom, mas Joyce, conta pra gente um pouquinho, então, sobre o documentário, sobre tudo isso que o nosso telespectador vai poder assistir neste sábado e domingo, às 22 horas, guardem, que vai ser incrível. Eu já estou programada para assistir, ansiosa, porque eu tenho certeza que vai ser um momento muito especial com essas entrevistas desses heróis, né, Joyce? Bom, no documentário a gente trouxe a perspectiva, né, através da narrativa dos bombeiros civis, porque o nosso foco era justamente trazer o olhar deles, que ficou meio que camuflado, assim, durante as matérias, os registros que fizeram, né, muito se mostrou de diversos heróis de diversas áreas, mas os bombeiros civis, eles não foram tão mencionados, né, e para a gente é bem importante, assim, que tenha essa valorização da categoria, justamente porque os bombeiros civis são fortes aliados, né, em momentos de catástrofe, são heróis que eles têm preparação, eles fazem diversos cursos, né, durante o ano, então é uma força que vem para agregar, né, em momentos que possa acontecer situações como as que aconteceram em maio de 2024. Então, justamente, o nosso intuito é trazer essa valorização, fazer com que as pessoas despertem um olhar para entender o trabalho deles, né, a importância deles para a sociedade. Então, a gente traz, né, relatos dos bombeiros civis, a gente traz alguns momentos de alguns resgates, a gente traz uma matéria, justamente essa matéria que vocês citaram, que eu estava te dando a entrevista, né, a gente traz um documentário ali, acho que por volta do 20 ou 26 minutos tem essa matéria, então é bem legal, a gente traz um registro bem completo, assim, de tudo que aconteceu. Que bacana, Joyce. Então, querido telespectador, vocês já viram a importância e a gente convida todos que estão aqui acompanhando o jornal a se programarem para assistir, porque realmente a gente precisa valorizar esses heróis, né, os bombeiros civis, e parabenizar esse trabalho da produtora, da Joyce Oliveira, junto com o Nayan, para realizar essa obra, esse documentário que é importante. Documentário chamado O Impacto, que registra tudo, né, alguns momentos e entrevistas do que aconteceu na tragédia que o nosso Rio Grande do Sul viveu, e é importante a gente guardar para que a gente se previna também para o futuro, que a gente precisa ter ações também se preocupando com o futuro, como o próprio Nayan relatou aqui. Ele inconscientemente já estava se preparando, ele e a sua equipe, para o que viria a acontecer. Então... Inclusive, isso é um detalhe. Ontem eu estava numa reunião aqui em Porto Alegre, com a dos portos ali, onde a gente veio a fazer uma reunião com o capitão de mar e guerra, né, sobre isso, sobre a possibilidade de a gente conseguir fazer cursos com a Marinha do Brasil para poder operar a embarcação, porque eu, Nayan, não tenho o arraiz amador, eu não tenho a carteira náutica, né, digamos assim, eu não tenho o nosso barco e sair para a água agora. Embora a gente tenha um barco, que a gente não, um bote que a gente ganhou do Dunga, né? Olha que bacana. Se eu te falar que eu ganhei um barco do Dunga, eu falo assim, eu nem no meu sonho mais louco eu ia ter um cara que foi campeão do mundo, a seleção brasileira me doando um barco para fazer resgate. Que lindo. Que bacana a gente poder relatar isso, né? Porque a gente às vezes fica, né, sem saber. Então, parabéns, Dunga, porque realmente ele estava incansável, atuando, ajudando, coletando arrecadações. Então, esses são nossos heróis também,
tanto do esporte, mas também heróis após, né, hoje não atuando mais, né, propriamente fisicamente no esporte, mas aí sendo um exemplo, né, de humanidade, de seriedade, realmente é um grande ídolo nosso. Não, e eu posso dizer isso com certeza, porque eu brinco, né, com o pessoal, que eu estava no Maitá, ali perto da arena, fazendo uns resgates, aí paramos para tentar comer um negócio, né, e a gente estava, como a nossa base estava em Canoas, mas a gente veio a parar ali no Maitá, com o barco, a gente foi fazer um resgate, a mulher pediu para vir para Porto Alegre, que a família era daqui, ela queria vir para cá, e a gente trouxe ela para cá. Aí a gente parou para abastecer o barco, aí vieram nos oferecer uma quentinha. Eu falei, não, tá, tudo bem, vamos comer aqui. Quando a gente olhou pro lado, quem estava distribuindo era o Dunga. Eu parei para pensar, cara, eu vou comer um jantar que o Dunga está oferecendo. Ali eu pensei, cara, eu não tô acreditando. Aí eu, que lindo, né? Então, na correria de pegar ali, eu peguei, fui lá, comi, voltamos para a base, né? Não cheguei a falar com ele na hora, mas fiquei pensando, eu tô numa situação tão louca, né? Que quando eu estava aqui em Porto Alegre, eu passei com o barco na frente da Opinião. Cidade Baixa. Quando é que eu imaginei que eu ia estar com um barco no Opinião? Quando é que eu imaginei que eu ia estar com um barco no Pepsi Stage? Que eu trabalho de bombeiro em vários eventos ali. Aliás, diga-se é que a gente imaginou ver o aeroporto Salgado Filho embaixo da água. É uma coisa que saiu fora de qualquer expectativa. Bom, nós estamos chegando. Eu gostaria de ficar com vocês aqui. Nós vamos trazer novamente, inclusive, estão convidados para a gente falar sobre o documentário após a estreia, porque daí o telespectador já assistiu e a gente vem retratar um pouquinho sobre o documentário após a estreia. Então, Joyce, eu deixo aqui um minutinho para te deixar uma mensagem para o telespectador, depois o Nayan. Bom, pessoal, quero convidar vocês para conhecerem nosso trabalho, para assistirem o documentário. A gente fez com muito carinho, né? E é bem importante para a gente, né, que vocês possam assistir, porque isso é a nossa grande recompensa, né? Essa nossa mensagem, essa nossa história, né? Se todo esse registro chegar até vocês, a gente vai estar realizado. Então, muito obrigada e obrigada, André, pela oportunidade. A gente está muito, muito, muito feliz e muito grato. Muito obrigada, Joyce. Contigo, Nayan. Bom, eu quero agradecer a Joyce Oliver, a Catrina Filmes, que nos ajudaram a fazer esse grande filme, né, através dessa grande produtora, que eu gosto muito. Que é tua também. Eu sei, só pegar o pé, mas como ela falou, depois de 10 anos de amizade, agora a gente está 1 ano e meio namorando, então, que nem eu digo, né? A gente está aí de pé à ordem para ajudar o pessoal a fazer filmes, documentários e coisas assim, e a gente, através desse documentário, a gente quer mostrar um pouco mais do que a gente viveu na linha de frente. E como eu falei, documentários, houveram vários sobre esses enchentes, só que de várias óticas, de várias formas, mas ninguém contou o lado do bombeiro civil. E a gente veio para mostrar o nosso lado, mostrar que a gente tem visibilidade, mostrar o que a gente fez durante os resgates na região aqui em Porto Alegre, Canoas, enfim. Saúde! Saúde! Enfim, é isso. Estamos prontos para qualquer coisa. Obrigado, desculpa. Obrigado. Imagina. Muito obrigado para esses grandes heróis, nosso Nayan e a Joyce também. Parabéns pelo trabalho. A gente fica muito feliz de vocês escolherem a GTV como a emissora para estrear esse trabalho. A gente fica muito honrado. Esse é o propósito da GTV, dar espaço para um trabalho que realmente tem alma, tem o coração. Então, pode ter certeza que, inclusive, vai tomar espaço a nível internacional. Agora, já nós vamos em seguida para nossa correspondente lá direto dos Estados Unidos. Temos também conexão com a Itália. Nós vamos transmitir também o documentário no horário do programa da Itália, justamente para que os italianos também possam conhecer esse trabalho. Pode falar, Nayan.
só detalhar que, né, que tocou no assunto de internacional, né, enfim. Há pouco tempo atrás a gente tinha comentado com o Capitão Ed Pacheco, que é capitão dos bombeiros lá do... Acho que é Boston, não me lembro agora, Miami. É Boston. Ele comentou que quanto a esse documentário era pra gente mandar para ele, que ele ia divulgar. Que bacana. Então, pode dizer para ele que é possível ele assistir, porque a GTV é assistida nos Estados Unidos, na Itália, na África, em vários lugares do mundo, porque é a TV aberta do futuro, onde qualquer pessoa pode baixar o aplicativo na sua TV Smart, no seu celular e assistir a nossa programação. Então, muito obrigado ao casal e logo, logo estaremos com você. E não esqueçam, sábado e domingo, neste sábado e domingo, às 22 horas, e depois a gente informa também os outros horários, porque vai seguir na programação da GTV, para que as pessoas possam se conectar com esse trabalho lindo que Joyce Oliver e Nayan Meneghetti realizaram com a produtora Katrina. Katrina Correto? Filmes. Katrina Filmes. É isso aí. Então, não saiam da telinha. Nós vamos agora diretamente com a nossa correspondente, Ana Alegre, com a nossa correspondente internacional, direto dos Estados Unidos. Olá, eu sou Ana Alegre, correspondente internacional diretamente dos Estados Unidos para o jornal AG News. Estou muito honrada pelo convite da presidente da emissora, Andrea Grezana, para compartilhar com vocês sobre como tem sido viver e empreender nos Estados Unidos. Essa experiência que eu estou vivendo com a minha família desde o último dezembro. Dezembro de 2024, a gente aterrissou por aqui. Então, a cada terça-feira, eu prometo trazer para vocês atualidades, curiosidades da vida por aqui, que é um pouco diferente do que a gente vê nos filmes, pelo menos para mim tem sido. Eu sou gaúcha de Porto Alegre, casada há 20 anos, mãe de 2 adolescentes lindas e nos últimos 2 anos eu e minha família nos preparamos para viver essa aventura, essa mudança que já era um sonho para nós. Decisão tomada, nós começamos os preparativos para adaptar, né? Carreira, família, trabalho, pets, tudo para viver o sonho americano. Em julho do ano passado, depois de um movimento interessante dentro desse plano, veio o convite de transferência para o meu marido, que trabalha numa empresa alemã de tecnologia, e eu comecei a migração dos meus negócios totalmente para o digital, para continuar trabalhando para o Brasil e vivenciar essa experiência aqui com a minha família. As meninas já vinham se preparando no inglês e agora, aproveitando para mostrar para vocês, ó, um ônibusinho ali, ó. E agora estamos aqui. Os 4, os nossos pets, tudo em ordem, 2 anos de decisão e planejamento e 5 meses de mão na massa para nos mudarmos para cá. E por falar em mudança, depois dessa breve apresentação, aqui no nosso primeiro programa juntos, eu quero compartilhar com vocês sobre um dos temas que foi muito presente nessa mudança toda. Então, hoje nós vamos falar sobre como é a moradia aqui nos Estados Unidos e desconstruir aquela ideia de que a gente vê nos filmes, né? Quando a gente pensa morar nos Estados Unidos, a gente pensa em Nova York, Chicago, Washington DC, repletos de arranha-céus de concreto. Ao menos era assim a imagem que eu tinha daqui. Mas a verdade é que a grande parte das cidades americanas não é formada por grandes torres, mas por bairros de casas unifamiliares, que eles chamam aqui de as townhouses, que são parecidas com essas aqui. A gente tem várias casinhas uma do lado da outra, ou as single families. Então, esses filmes e séries que a gente vê, que a gente imagina aquelas skylines imponentes de Manhattan, de Chicago, prédios que ultrapassam 40, 50 andares, não é bem assim. Se nós considerarmos o cenário residencial aqui nos Estados Unidos como um todo, mais de 90% das habitações são construídas em madeira.
De acordo com uma análise do National Association of Home Builders, com dados agora do censo de 2023, 93% das novas casas concluídas em 2023 foram feitas em madeira, a estrutura de wood frame que eles chamam aqui. Então, a maioria dos americanos vive, na verdade, em bairros cujas ruas são povoadas por residências de madeira, com telhados de asfalto e uns revestimentos que vão de um vinílico até um tijolo. Aqui no bairro mesmo, onde eu moro, a gente olha, parece tijolo, mas na verdade é toda feita em madeira com esse tipo de revestimento. Há várias razões para esse predomínio. Em primeiro lugar, por causa do custo, né? A madeira é bem mais acessível do que concreto ou aço, especialmente em áreas rurais e suburbanas, onde o transporte desses materiais impermeáveis acaba ficando bem mais caro. Além disso, aqui também tem as normas de construção, os building codes, que facilitam a utilização de madeira em estruturas de baixa altura. Aqui no bairro mesmo as casas têm 2 pisos mais o basement. Assim, essas single families ou as townhouses, que são essas casas como a gente vê aqui, seriam equivalente, as townhouses seriam equivalentes no Brasil às casas geminadas, são todas feitas com essa estrutura de wood frame. Outro ponto bem importante é a velocidade da construção. Um projeto feito de madeira pode ficar pronto em pouquíssimas semanas. Já com outros métodos, como alvenaria de bloco ou concreto armado, vão levar meses para tu conseguir levantar o bairro inteiro. Por isso, em regiões de crescimento rápido, que tem muito por aqui agora, nessas áreas suburbanas da Flórida, Texas e até aqui na Pensilvânia, onde eu estou morando, a construção de madeira atende essa velocidade que a demanda está pedindo. Então, essa agilidade também acaba refletindo na economia de mão de obra, que é um desafio, né? E no retorno mais rápido do investimento para construtores e proprietários. Além do custo e da velocidade, outra questão bem interessante é a questão ambiental. Embora ocasionalmente se critique muito a questão de sustentabilidade da madeira, esse material, por ser um material renovável, né? Só que se for adequadamente manejado, pode ter, inclusive, uma pegada de carbono menor do que numa produção feita aí de cimento e aço. Ainda assim, né, eventos climáticos extremos, uma coisa que a gente vê por aqui, furacão lá no litoral leste, tornado no centro-oeste e até incêndios florestais lá pelo oeste, tem pressionado algumas agências do governo e seguradoras a recomendar outros tipos de sistemas de construção que utilizem mais concreto ou aço para essas áreas, principalmente que estão sujeitas a furacões, para que elas modifiquem. Então, lá no sul, cerca de 7% das novas casas já têm sido construídas em concreto, justamente para tentar atender essa necessidade de resistência a ventos fortes. Então, depois de morar por anos em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, e acostumada com o tumulto dos grandes centros urbanos, chegar aqui nos Estados Unidos, real, foi uma grande surpresa. Afinal, uma coisa é estar aí nesses grandes centros como Manhattan ou até mesmo Filadélfia, que fica aqui na Pensilvânia, uns 40 minutos de onde eu moro, e tem uma população bem equivalente a Porto Alegre. Eu brinco que é a minha Porto Alegre daqui de perto. Tem aqueles agitos de trânsito, engarrafamento, muitas pessoas, muitos arranha-céus. Nossa, outra coisa é os Estados Unidos real na sua grande maioria. Então, olhar para fora desses grandes centros e perceber bairros com ruas arborizadas, como essas que eu estou mostrando para vocês, casas separadas por gramados, muitas vezes garagens anexas. Esse é o padrão cultural da moradia aqui nos Estados Unidos, aquilo que muita gente chama aí do American Dream, que preza o espaço privativo e um quintal. Resultado é que cidades de médio porte, ou mesmo regiões suburbanas por aqui, dificilmente a gente vai ver mais de 3 ou 4 andares em residências. Prédios de 5 andares por aqui são facilmente percebidos, porque a maioria das áreas são compostas praticamente por casas de madeira, como essas que a gente está observando por aqui, fazendo com que a gente tenha esse padrão de baixa densidade urbana, maior sensação de comunidade local. Inclusive os bairros construídos de casas de madeiras aqui como esse que eu moro, são chamados de communities, as comunidades. O que mais se aproxima
de um condomínio ou de um bairro planejado aí no Brasil. Só que aqui, o interessante é que a taxa condominial varia de cada community, porque o agrupamento de moradores que decide quais são os serviços e de quem que vão ser contratados esses serviços compartilhados. Então, coleta de lixo, jardinagem, serviço de tratamento de água, são algumas dessas ofertas que cada uma das comunidades vai decidir. Afinal de contas, aqui temos uma vasta concorrência, inclusive nesses serviços. Enfim, a ideia de que toda a cidade americana é feita de arranha-céus é um mito criado pela indústria do entretenimento. Eu caí várias vezes nesse mito, não sei se você já tinha caído, mas na prática, a maior parte dos lugares onde os americanos vivem é bem diferente. Casas baixas, muitas vezes pintadas em tons claros, com porões ou lajes de concreto no subsolo, mas sempre com a estrutura principal em madeira e esses acabamentos, que parecem que não são de madeira, mas na verdade são. É um panorama para nós que moramos em cidades brasileiras repletas de alvenaria e prédios de azulejo, pode parecer estranho, mas que reflete as condições históricas e de desenvolvimento aqui da região. Essa, inclusive, até da própria disponibilidade de matéria-prima nos Estados Unidos. Eu sou Ana Alegre, correspondente internacional da GTV, diretamente do estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, para o jornal AG News. Nos vemos na próxima terça-feira, às 20 horas, com mais curiosidades e atualidades. Até lá! Grande estreia da nossa correspondente internacional, Ana Alegre. Parabéns, seja muito bem-vinda à nossa família GTV, com muito orgulho. Ela já demonstrou o grande talento que ela é. Então, você se prepare para acompanhar toda terça-feira aqui no Jornal AG News essa conexão da vida real dos Estados Unidos. Aqui nós prezamos pela veracidade dos fatos, pela informação correta, fidedigna. Então, você, cada vez que você se aproxima mais da GTV, você vai entendendo a representação que ela tem, a força da união de grandes profissionais, de grandes comunicadores. Aqui nós reunimos realmente profissionais que trabalham realmente para entregar um conteúdo de valor. Então, você já sabe, aqui na GTV, você se reconstrói, você reconstrói a sua família, você reconstrói a sua vontade de empreender. Então, parabéns, Ana Alegre, seja muito bem-vinda, estamos muito orgulhosos dessa nossa correspondente. Agora, nós vamos transmitir aqui os momentos das notícias que estreiam aqui na nossa programação com a Informativo Fluminense, noticiando notícias do Brasil e do mundo. Chegou a hora de se informar. Fique sempre muito bem informado. Acesse informativofluminense.com. Uma parceria entre o portal Informativo Fluminense e a GTV. Bom, então vocês já viram que vocês vão ter aqui no nosso jornal muitas notícias e atualidades com a nossa grande parceira, o portal Informativo Fluminense. Agora nós vamos trazer um recadinho da nossa querida Diorlinda Viborosa para você, querido telespectador. Oi, Darcy tá aqui falando, tudo bem? Olha só,
Estão todo mundo aí animado, né? Dia 13 de agosto, no Ocidente, o grande show de Dior. Vai ser um escândalo. Ai, eu tô nervoso, né? Mas acho que vai dar tudo certo, porque ela é uma diva e vai estar cantando também. Olha, com aquela voz, mas vamos ver, né? E não esqueçam de ver os episódios de Olinda Viborosa na AGTV, uma das melhores TVs que tem por aí, sabia? Beijinhos. Bom, então vocês já viram o recadinho da nossa de Olinda Viborosa para esse grande show que estreia dia 13 de agosto no Bar Ocidente. Já se programe para essa grande estreia. Nós vamos trazer aqui também, rapidamente, um pouquinho do comercial dessa nova marca que inaugurou ontem, que foi o lançamento da nova loja automotiva da GAC da DR Sul. Então, com vocês. Uma das maiores montadoras chinesas do mundo chega ao Brasil. Reconhecida por sua inovação em tecnologia e design, se apresenta aos gaúchos como GAC DR Sul. O grupo DR Sul, com mais de 25 anos de atuação no setor automotivo, amplia seu portfólio representando a GAC, trazendo ao mercado veículos elétricos, híbridos e a combustão, unindo a confiança e expertise do grupo com a revolução em 4 rodas da GAC. A DR Sul traz ao Rio Grande do Sul um novo jeito de dirigir. Vamos juntos viver o inesquecível GAC DR Sul. O futuro é agora. Bom, então você já está convidado a conhecer essa nova loja que traz uma das maiores montadoras chinesas do mundo, que é a GAC, que é hoje representada, né? Ela vem para o Brasil através da DR Sul, uma das maiores concessionárias automotivas do Rio Grande do Sul, no nosso sul do Brasil. Bom, nós vamos agora para um breve comercial, porque nós daremos seguimento no próximo bloco com os esportes, com o nosso comentarista de esportes, Fausto Grezana. Não saia da telinha, nós já voltamos. Aqualoucos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualoucos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualoucos, yeah. Mega, mega, mega divertido. Mega, mega, mega colorido. Você já viu, é tão macio que escorrega no papel. Parece um arco-íris mega colorindo o céu. Eu mega amo desenhar. Eu mega adoro pintar. Eu mega quero colorir e me mega divertir. Linha Tris Mega, pra colorir, desenhar e aprender de um jeito mega divertido. Ich lieg gern im Gras und schau zum Himmel rauf. Schauen die ganzen Wolken nicht lustig aus. Und fliegt ein Flieger vorbei, dann wink ich zu ihm rauf. Und bist du auch noch dabei, dann bin ich super drauf. Und ich flieg, flieg, flieg wie ein Flieger, bin so stark, stark, stark wie ein Tiger und so groß, groß, groß wie eine Giraffe, so hoch. Oh, oh, oh. Und ich spring, spring, spring immer wieder und ich schwimm, schwimm, schwimm zu dir rüber und ich nehm dich bei der Hand, weil ich dich mag.
Estamos de volta dos comerciais e sinto informar que o nosso comentarista de esportes está com dificuldades técnicas por causa do sinal de internet. A gente sabe o quanto, às vezes, isso é um problema ainda no nosso país. Às vezes, locais, por mais que a gente acredite que tenha internet e sinal em qualquer lugar do Brasil, não, só que não. Temos, sim, muita instabilidade em algumas regiões, inclusive nas estradas. Eu estava me deslocando ontem de Santa Catarina, né, para o Rio Grande do Sul, antes de ontem, e tivemos, sim, dificuldades no sinal durante a estrada na BR. Então, a gente sabe que tem locais com bastante dificuldade. Mas você que acompanha os comentários de esportes, espere que semana que vem, na terça-feira, teremos comentários de esportes com o nosso querido comentarista Fausto Grezana, sempre enriquecendo e irradiando o conteúdo da nossa programação. Bom, agora nós vamos trazer, então, para o nosso telespectador alguns dos momentos já desse início da oficina de cinema que está acontecendo essa semana e na semana que vem em Caxias do Sul. Nós vamos trazer algumas imagens aqui para vocês, porque essa oficina de cinema no Sul, projeto realizado pela Conceito Filmes, nossa grande parceira, vem realmente colaborando. É uma oficina que atende crianças em vulnerabilidade, do projeto Mão Amiga, do nosso amado Frei Jaime Bétega, que é uma bênção em nossas vidas. Para quem nos acompanha sabe que todos os domingos, às 8 da manhã, nós transmitimos ao vivo as missas lá direto da Igreja dos Capuchinhos, missa celebrada pelo Frei Jaime Bétega. E a sua celebração é radiante, é uma chama viva da presença de Deus. Então, a gente convida você a acompanhar todos os domingos, às 8 da manhã, nós temos a missa ao vivo, lá direto dos Capuchinhos, aqui na GTV, para o mundo. E também, quem não conseguiu assistir às 8 da manhã, pode assistir às 18 horas de domingo, para que você possa assistir a reprise dessa missa que é tão fervorosa, celebrada pelo Frei. Então, vamos mostrar algumas imagens. Então, aqui nós temos uma imagem lá da oficina que está acontecendo com as crianças. Vamos mostrar mais imagens para vocês. Aqui temos mais uma imagem. Aqui as crianças em atividade. Vamos mostrar, vamos ver se a gente consegue trazer aqui também um vídeo. Então, um pouquinho, o quanto é importante, são mais de 100 crianças atuando e se conectando com a arte, né? Com esse trabalho que é a oficina de cinema, ensinando, mostrando como que funciona o processo de direção, de produção, de roteiro, como que é atuar como um ator, como uma atriz. Então, muito bacana esse projeto que enriquece a cultura e que trata e traz para a criança esse sonho, essa descoberta de uma profissão. E a gente fica muito feliz porque desse trabalho, né, dessas oficinas, a primeira que já teve início, já lá no início de 2023, agora nós estamos mostrando a oficina que é após o filme. O filme Fica Comigo, que está aqui na programação da GTV, que inclusive o filme Fica Comigo descobriu esse talento, que é a Giovanna Bobsin, que se tornou protagonista aqui do filme Fica Comigo, que está na programação da GTV no Cine Pipoca, no Cine Retrô. Então, mostramos aqui um pouquinho das técnicas, né, dos instrutores, dos profissionais que estão realizando a oficina, projeto da Conceito Filmes, a diretora, produtora, Adriana Tolardo, Luciano Silva. Então, realmente, a gente fica muito feliz de poder transmitir e trazer esses momentos da oficina de cinema que está acontecendo esta semana em Caxias do Sul e a semana que vem. Inclusive, semana que vem,
teremos a coletiva de imprensa direto do Hotel Partner, dia 10 de junho. Estaremos lá presencialmente fazendo e participando da coletiva de imprensa que reúne, né, esses grandes profissionais, talentos, trazendo tudo o que está acontecendo, o que tem fomentado, né, para o nosso telespectador e para todos os meios de comunicação que vão estar lá presentes nessa coletiva. A gente fica muito feliz porque a gente entende e acredita que a gente precisa estimular a arte também é uma profissão, e se a gente deixa de estimular, a gente vai perdendo possibilidade de grandes talentos se descobrindo e amando o que faz, porque a profissão ela tem que ser uma paixão. Então, muita gente hoje trabalha por necessidade, nós sabemos, nós atuamos por necessidade, mas essa necessidade ela tem que casar com paixão. No momento que ela casa com paixão, tudo floresce, tudo acontece, tudo reverbera. Então, essa é a nossa mensagem. Trabalhe e realize a sua profissão com paixão. Então, agora nós vamos trazer um pouquinho do clima-tempo para o nosso querido telespectador se prevenir. Vamos ver o que vem por aí, o que nos espera o clima-tempo. A gente sabe o quanto influencia hoje o clima na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, vamos ver agora o que nos espera o clima-tempo. Então, nós temos Porto Alegre com 19 graus de temperatura nesta quinta-feira, 22 Santo Ângelo, 19 Uruguaiana, 13 Bagé, tempo firme e seco em todo o mapa do Rio Grande do Sul, cessa aquela chuvinha, né, que deixa muita umidade no nosso estado, ainda segue umidade, bastante nuvens, né, nebulosidade em todo o mapa do nosso estado, então, mas mantendo essa temperatura. Vamos aqui para Santa Catarina, 20 graus em Florianópolis, 18 Chapecó, 17 Lages. Já o estado de Santa Catarina sofre com um pouco de chuva, sim. Então, nós temos aqui na região de Florianópolis, já para o norte de Santa Catarina, muita chuva, né? Possibilidade de bastante chuva em todas as regiões, na Serra e também todo o litoral de Santa Catarina, de Florianópolis até a divisa com o estado do Paraná. Já o estado do Paraná, nós temos 16 graus em Curitiba, 21 Londrina, 18 Cascavel. Enfim, geralmente o Paraná a gente observa, né, tempo firme e seco. Já nesta quinta-feira nós temos um mapa mostrando tempo de muita chuva em abundância, volumes expressivos de chuva em todo o estado do Paraná. Então, a gente pode observar também raios, né, bastante raios, descargas elétricas, e esse tom mais roxinho, possibilidades de granizo aqui nessa região. Então, a gente pode observar pelo mapa que nesta quinta, muita chuva no estado do Paraná e sul de São Paulo. Então, vamos ver aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul como que vai se comportar amanhã, na sexta-feira. Sexta-feira teremos 17 graus em Porto Alegre, 19 Santo Ângelo, 17 Uruguaiana, 14 Bagé, mantendo essa temperatura um pouco mais, né, amena, um friozinho mais atual com a temperatura e a estação, né? E observando que já o nosso sol predomina. Então, muito sol em todo o estado do Rio Grande do Sul, tempo firme e sem previsão de chuva nesta sexta-feira. Estado de Santa Catarina, 22 graus em Florianópolis, 17 Chapecó, 17 Lages, tempo firme na maioria da região do estado de Santa Catarina, possibilidade de um pouquinho de chuva ali na região próxima a Joinville, próxima a Blumenau, mas tempo firme na maioria da região e nebulosidade, muita umidade nesse momento também em Santa Catarina. Estado do Paraná, 17 graus em Curitiba, 22 Londrina, 20 Cascavel, já passa aquela abundância de chuva, aquela massa de chuva, né, concentrada, nós teremos uma sexta-feira já com trégua na chuva, então nós temos aqui possibilidade de chuva aqui nessa divisa. Vamos aqui para o estado do Rio Grande do Sul. Sábado, o que nos espera? Sábado, nós temos 16 graus em Porto Alegre, 18 Santo Ângelo, 16 Uruguaiana, 15 Bagé,
tempo firme e seco em todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, nós temos aqui possibilidade no sábado de aproveitar e curtir também com a família, um bom lazer, tempo firme novamente e temperaturas baixas para manter aquele calorzinho, tomar aquele chocolate quente. Estado de Santa Catarina, teremos 20 graus em Florianópolis, 16 em Chapecó, 15 em Lages. Já Santa Catarina tem bastante nebulosidade no céu, já não vai ter aquele sol brilhante, radiante, e possibilidade de chuva também, muita chuva ali na região de Chapecó, e também possibilidade de chuva também no litoral. Já no estado do Paraná, teremos 17 graus em Curitiba, 21 em Londrina, 19 em Cascavel, e o estado do Paraná, sim, segue com possibilidade de chuva, abundância de chuva na região de Guarapuava e Cascavel, com possibilidade de muita descarga elétrica e granizo. Vamos ver o que nos espera no domingo. Domingo teremos 17 graus em Porto Alegre, 16 Santo Ângelo, 16 Uruguaiana, 13 Bagé, já cai um pouquinho a temperatura, mas possibilidade de chuva em algumas regiões, aqui na região central, né, do Rio Grande do Sul, com possibilidade de chuva, mas uma chuvinha esparsa, não é aquela chuva abundante. Já podemos observar que a chuva que passava no sábado pelo estado de Santa Catarina se direciona para o Oceano Atlântico, mas ele, sim, neste domingo vai atingir ali a região de Laguna, Jaguaruna, na região lá do nosso comentarista de esportes. Então, Santa Catarina, teremos 22 graus em Florianópolis, 15 em Chapecó, 17 em Lages, no domingo, com possibilidade de chuva no sul de Santa Catarina e muita nebulosidade ainda por todo o estado. Estado do Paraná, teremos 17 graus em Curitiba, 19 em Londrina, 19 em Cascavel, mostrando também essa mescla. Bastante nebulosidade no estado do Paraná e muita chuva ali na região próxima a Londrina, com descargas elétricas. Então, trouxemos aqui um pouquinho do clima-tempo para o nosso telespectador. Então, né, encerrando quase aqui o nosso Jornal AG News, você já tem um pouquinho da visibilidade do clima-tempo para esta semana, né, e para o final de semana. Aguardamos você, querido telespectador, na terça-feira, onde estaremos transmitindo também o nosso jornal direto de Caxias do Sul. Estaremos toda semana que vem lá acompanhando a oficina de cinema no Sul, também trazendo alguns melhores momentos, tentando trazer algumas entrevistas para que você esteja acompanhando esse trabalho lindo que enriquece a cultura e que também agrega e alimenta o sonho para crianças em vulnerabilidade nesse projeto incrível que é o projeto Mão Amiga, que é um projeto, né, do trabalho do nosso querido Frei Jaime Bétega, que faz um trabalho incrível, não só pela criança, mas pelo idoso. O trabalho realmente é a força, ele é um homem que conecta, ele é digamos, a expressão, a forma viva de Deus aqui na Terra, porque ele tem esse carisma, esse dom de unir pessoas e realizar projetos que colabora. Então, a região lá de Caxias do Sul, a Serra Gaúcha, é premiada em ter a bênção da presença do nosso amado Frei Jaime Bétega. Um beijo grande, querido telespectador, e estaremos aqui novamente na terça-feira, parabenizando novamente a nossa correspondente internacional, Ana Alegre, que estreia aqui na nossa programação do Jornal AG News. Então, estaremos trazendo muito conteúdo. Agradecendo também nosso parceiro, a Informativo Fluminense, o portal que também traz muito conteúdo, um trabalho sério jornalístico que atende notícias do Brasil e no mundo. E também parabenizando a nossa Diorlinda Viborosa, que está trilhando uma nova etapa da sua vida. Ela segue aqui na nossa programação, mas ela despertou para os seus talentos e vai ter esse grande show de Dior no dia 13 de agosto, não esqueça, lá no Bar Ocidente. E lembrando, antes de encerrarmos o jornal, que teremos neste sábado e domingo, às 22 horas, no Cine Pipoca, o documentário O Impacto, um trabalho da Catrina Filmes com Joyce Oliver e Nayan Meneghetti, esse documentário riquíssimo
que reconhece o trabalho do bombeiro civil e retrata tudo o que aconteceu e entrevistas inusitadas com esses grandes heróis. Então, encerramos um Jornal AG News de hoje, agradecendo a todos os telespectadores que estiveram junto conosco e siga aqui na programação da GTV, uma emissora construída para enriquecer o nosso telespectador de conteúdo de valor. Um beijo grande e até terça-feira que vem.